está assistindo online, né? E eu queria começar aqui também essa manhã honrando as mulheres, gente, porque olha, eu já admirava muito as mulheres, e principalmente a minha esposa, né? Mas vendo ela nesse processo de se tornar mãe, né? O tanto de sacrifício que ela tem feito pela nossa família, pelo nosso filho, e como ela faz isso com alegria, né? E eu viu pelo que as mulheres passam, né? Para a gente poder construir, consolidar uma família. Então eu queria honrar todas as mulheres que estão aqui hoje. Vamos dar uma salva de palmas para as mulheres que estão aqui. Honro muito a vida de cada uma de vocês. Opa, deixa eu trocar aí. Olha, gente, não é fácil, né? Mas é uma bênção do Senhor, né? E quando eu já preguei sobre isso várias vezes, e aí eu me peguei esses dias acordando de madrugada para ajudar minha esposa a dar de mamar para o nosso filho, né? E aí aquele sono batendo, aquele cansaço, e você com coisa para fazer no dia seguinte. E aí eu falava assim: isso aqui é o sonho. Eu estou vivendo o sonho. Eu sonhava em construir uma família, eu sonhava em ter um filho. Então não vou reclamar desse momento agora. Eu vou celebrar e ter alegria de eu poder estar acordando de madrugada para ajudar minha esposa a amamentar o meu filho, porque esse é o sonho. Eu orava para Deus. E muitas vezes quando a gente está vivendo um sonho, a gente esquece que está vivendo esse sonho, não é verdade? E a gente começa a reclamar ao invés de agradecer a Deus, porque quem que pediu o sonho? Quem que quis o sonho? Foi a gente. E a hora que Deus dá, ao invés de a gente se alegrar, a gente começa a reclamar, não é verdade? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 17. Já vou entrar na nossa mensagem de hoje. Mateus 17, 18. Mateus capítulo 17, versículo 18. É um trecho da palavra muito conhecido. Ele fala assim: Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Gente, esse trecho aqui é um trecho que eu não preciso pregar mais nada, né? Você lê esse trecho aqui, ele já traz uma mensagem para você, ele já te ensina algo, né? Mas eu quero falar um pouco hoje, né, sobre essa situação dicotômica que existe aqui, né, entre essa minúscula semente de mostarda e essa grande montanha, né? O texto ele termina falando assim: que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Um dia eu quero falar só sobre oração e sobre jejum. E a gente tem entendido como tão importante a oração e o jejum, né, que nós agora temos feito, né, e consolidado um jejum semanal com os pastores aqui da igreja. A gente semanalmente está jejuando o almoço às quartas-feiras, que é o dia que a gente faz reunião, né, para a gente poder orar e ter mais sensibilidade à voz de Deus, para a gente trabalhar em matar a nossa carne, para que a gente fortaleça o nosso espírito. A gente tem entendido a importância do jejum e da oração, e tirado um tempo para orar por essa igreja, por cada um de vocês que estão aqui, né? Mas eu quero focar hoje nessa situação dicotômica que eu falei aqui, né? Então eu vou falar sobre uma promessa, ela não ser proporcional. Uma coisa não precisa ser tão grande quanto a outra, né? Deixa eu colocar primeiro esse texto aqui em contexto. A gente começou lendo aqui o final de uma escritura, né? Um trecho da escritura muito conhecido, né? Que fala de um trauma de um rapaz que passou a vida inteira sob controle demoníaco, né? Hoje em dia já é difícil para a gente, com tudo que a gente tem de informação e conhecimento, né, a gente entender sobre saúde emocional e mental. Imagina então na época de Jesus, né? E além então da parte fisiológica do que está acontecendo nesse momento aqui, porque isso aqui não era só esquizofrenia ou alguma outra doença emocional ou mental. A palavra fala que esse rapaz ele estava sendo controlado pelo inimigo, né? A palavra fala que ele estava caindo sobre coisas que ele não gostaria de cair. Então ele estava caindo na água sem saber nadar, ele estava caindo no fogo mesmo ele se queimando, né? Então isso estava afetando toda a sua família. O pai dele, num momento de desespero, né, ele vem até os discípulos pedindo que os discípulos curassem esse rapaz,
9 dos discípulos estão presentes nesse momento. Por quê? Porque os outros 3 estão com Jesus no topo da montanha, e eles estão experimentando algo sensacional, a transfiguração de Jesus. Eles estão experimentando a poderosa glória de Deus no topo da montanha. E quando Jesus com esses 3 discípulos descem da montanha, eles dão de encontro com uma multidão de pessoas que estão furiosas, estão atacando acusações para Jesus, né? São pessoas que estão frustradas junto com o pai que estava perdendo o seu juízo. E você vai somente conseguir entender esse texto se você já passou por uma situação na sua vida que te fez perder o juízo. Se você tem o tipo de problema que deixa você doce, você não vai entender essa situação que esse pai está passando aqui, sabe? Então eu não estou falando hoje para a igreja você, eu não estou falando hoje para o intelectual você, sabe? Eu estou falando do tipo de problema que tira você de você mesmo, o tipo de problema que tira você do sério. Jesus então desce a montanha, ele desce do poder da montanha para a guerra no vale. Jesus ele desce então do topo ao vale, da grande glória para a pequena mentalidade do povo, e o povo está irritado. Jesus começa então um processo de libertação com esse rapaz, porque tem certas coisas, né? Porque no final das contas, né, eu valorizo os meus amigos, eu valorizo os meus pastores, eu valorizo as pessoas que me discipulam, né? Mas tem certos tipos de problemas, tem certos tipos de situações que elas têm que ser trazidas para Deus mesmo, para o próprio Jesus, né? E esse é um trabalho de Deus, e aqui que o pai já não conseguiu mais resolver de outra maneira, os 9 discípulos não conseguiram resolver, então está todo mundo ali atacando Jesus. E quando eles levam esse rapaz até Jesus, Jesus ele começa a descascar as camadas de complexidade do problema, porque você concorda comigo que os nossos problemas eles são complicados? Você concorda comigo que Jesus ele podia só ter tocado o rapaz, lançado uma palavra e falar seja curado, mas Jesus ele entra em um diálogo com o pai que afeta o filho, e daí liberta o filho, porque é uma libertação de diversas camadas, né? E eu quero falar com pessoas hoje aqui, com você aqui, que tem problemas que são complicados, sabe? Não é uma simples resposta que vai resolver um problema, sabe? Porque a sua situação, ela tem uma situação que provocou uma situação, e se você mexer aqui, vai mexer lá, então você não pode dizer isso porque isso vai estragar aquilo lá, sabe? Pessoas que acordam às 2 da manhã porque os seus problemas são complicados. Jesus ele resolve então esses problemas como camadas de uma cebola, né? Ele tem que lidar com a dualidade de fé daquele pai primeiro. Então a primeira coisa que Jesus faz é lidar com a dualidade de fé com aquele pai, né? E aí fica a pergunta: como que pode 2 coisas coexistirem ao mesmo tempo? Como pode você crer e não crer ao mesmo tempo? Como pode você confiar e não confiar ao mesmo tempo? Como pode você ter fé e ainda assim você ter dúvida? Como podem 2 coisas coexistirem ao mesmo tempo? Como eu falei aqui, como pode você estar pisando na promessa e duvidando da promessa ao mesmo tempo? Como pode essa dualidade existir na nossa vida? Sabe, isso aqui a gente tem que falar porque nós somos pessoas de verdade, sabe? Eu não estou falando com cristãos que são falsos, onde a sua fé nunca balança, onde nunca tem dúvida no seu coração, onde não existe ansiedade no seu coração, sabe? Cristãos que são uma linha reta de pureza e santidade, não, sabe? Nós estamos falando com pessoas de verdade. Existem contradições na nossa vida, como eu falei aqui, eu tenho que falar comigo mesmo. Estou acordando para ajudar minha esposa de madrugada, e eu tenho que falar, estou vivendo o sonho, porque como pode eu estar vivendo o sonho e estar reclamando, se é algo que eu pedi para Deus? Como pode essa dualidade ela existir na nossa vida, esses conflitos acontecerem na nossa vida? E Jesus começa a lidar então com essa dualidade com aquele pai, e Jesus, ele cura então aquilo que 9 discípulos não conseguiram curar naquele momento. Jesus ele estava publicamente mostrando para as pessoas algo que as pessoas achavam impossível. Jesus estava tornando aquilo possível. Naquele momento Jesus ele estava subindo a barra, Jesus ele estava subindo o padrão, ele moveu a barra mais para cima, de tudo que os discípulos já tinham experimentado até então. E aí eles vêm até Jesus, depois que a multidão começa a dissipar, e eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles estão tentando buscar um entendimento para a falha que eles tiveram. Você concorda comigo que eles falharam naquele momento lá? Eles estão tentando então buscar um entendimento para a falha. Isso aqui é interessante. Por quê?
Eu não sei o que é pior muitas vezes, a falha ou a confusão do porquê. Sabe, eles querem ter um entendimento do que acabou de acontecer. A questão é bem maior do que somente eles admitirem a falha. Eles não estão dizendo somente nós falhamos, eles querem entender por que eles falharam. E a questão deles revela algo sobre a mentalidade dos discípulos. Sugere que sucesso deveria ser normal e que falhas deveriam provocar perguntas. E o que acontece, pelo menos Jesus ali naquele momento revela isso para nós, que Jesus ele estava lidando com pessoas que não esperavam falhar. Jesus ele estava lidando com pessoas que esperavam conseguir vencer, né? Mas nós muitas vezes temos que lidar com pessoas que acham que vão dar errado. A gente tem que lidar com pessoas que acham que não vão conseguir. E as pessoas param e sempre desistem muito cedo, porque elas acham que não vão conseguir. E a única maneira de a gente conseguir ter lucro em cima de uma performance é quando a gente admite a falha e a gente busca uma resolução de por que isso aconteceu. Então agora a multidão está indo embora. A multidão foi embora. E depois que a multidão foi embora, os discípulos têm um diálogo com Jesus. E quando eu li isso, eu pensei assim: nossa, não é engraçado como a aula começa quando a multidão se vai? Não é interessante, sabe, que a gente está aqui no encontro com muitas pessoas. Você vem na igreja, você vem num culto, você recebe informação, você recebe ensino. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: se você não tiver um encontro com Jesus depois da multidão, isso aqui vai ser tudo neblina, vai ser tudo algo muito raso, algo muito superficial na sua vida. Você é somente um frequentador de igreja. Se você não tem um encontro com Jesus depois que a multidão vai embora, sabe, você é só um frequentador de igreja. Você ainda não é um verdadeiro cristão. Porque sabe o que eu aprendi? Que a aula começa quando a multidão se vai. Se você é um buscador de multidão, sabe, você nunca vai conseguir realmente aprender alguma coisa. Você vai performar bem, você vai ter conhecimento, mas você não vai mudar o seu caráter, você não vai transformar a sua vida. Porque a escola, ela começa quando a multidão se vai. Tudo de importante que eu aprendi na minha vida até hoje, sobre Deus, sobre mim mesmo, foi quando eu estava longe da multidão. Porque a aula começa quando a multidão se vai. E o que eu amo nesse texto aqui é que o autor, ele nos dá a permissão de espiar uma conversa privada entre Jesus e seus discípulos, porque a multidão foi embora. Mas o autor, ele nos dá essa permissão, nos dá esse benefício. Todos os outros tiveram que ir embora, mas eu e você agora a gente pode dar uma espiada na conversa que Jesus teve com os discípulos depois que tudo isso aconteceu. E a gente sabe que não faltou paixão para os discípulos para curar aquele rapaz. Sabe, a gente sabe que eles admitiram a falha, eles queriam vencer, sabe, eles queriam que esse garoto ficasse melhor, eles não falharam porque eles não ligavam. Sabe, o que você faz na sua vida quando você tenta de tudo, mas as coisas terminam erradas? Quando você coloca esforço, quando você sabia que era a vontade que Deus tinha para você, quando você tinha uma palavra de Deus que era para você fazer aquilo, quando você coloca a paixão naquilo que você está fazendo, e mesmo assim a coisa dá errado ainda, você falha. Sabe, eu aprendi muito mais das minhas falhas do que jamais eu aprendi com meus sucessos. Sabe, eu aprendi muito mais com as minhas falhas do que de todos os meus sucessos. Sabe, quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu admiro, ou que eu quero aprender alguma coisa, sabe, alguém que eu queria muito conhecer, e muitas vezes a gente faz isso, a gente vai conhecer uma pessoa que a gente gosta, que a gente admira, né, que a gente ainda não tem contato, e a gente chega despreparado. Meu irmão, deixa eu já te falar uma coisa: você vai conversar com alguém um dia que você admira, uma pessoa que tem coisas a acrescentar na sua vida, se prepara antes, sabe, monta algumas perguntas, sabe, alguns tópicos que você quer conversar com aquela pessoa. E quando eu vou conversar com alguém, eu sempre faço 2 perguntas, são padrão na minha lista. Eu pergunto assim: o que você fez para fazer dar certo o que você está fazendo hoje? Mas sabe onde eu consigo extrair mais coisa boa para a minha vida, mais informação? É na segunda pergunta que eu sempre faço. Eu faço assim: me conta o que você fez que você se arrepende de ter feito. O que você fez que você se arrepende de ter feito? Nessa pergunta eu aprendo muito, sabe, aprendo muito quando eu faço essa pergunta para as pessoas.
quando você começa a olhar para as coisas que você se arrepende de ter feito, para as suas falhas, você vai ver que você aprende muito mais do que com as coisas que você conseguiu fazer dar certo. Sabe, os bebês, né, agora que eu estou com o meu lá, eu fico vendo um monte de vídeo, né, para como que eu posso criar meu filho melhor, ou técnicas e tal, e a gente vê, quando ele começa a andar, né, que os bebês, eles aprendem a andar caindo e tropeçando. E toda vez que eles tropeçam, eles aprendem como a ter um pouco mais de equilíbrio para a próxima vez. Sabe, se você parar para pensar um minuto, as coisas que mais te ensinaram na vida, não foi as coisas que você fez de certo, mas as coisas que você fez de errado, né? E uma vez falaram assim para mim: nossa, mas como é que você consegue ensinar com tanta sabedoria? Eu respondi assim: porque eu sou tão estúpido. Porque as decisões estúpidas que eu fiz ao longo da minha vida foram as decisões que começaram a trazer mais sabedoria ao longo da minha vida e maturidade. Jesus então, ele começa a responder nessa conversa para esses discípulos, e ele fala assim: vocês falharam em algo que vocês não conseguiram, vocês falharam em conseguir a vitória, pois lhes faltou fé. Você falhou no físico por algo que te faltou no espiritual. Você não falhou porque você não tinha paixão. Você não falhou porque você não queria a coisa certa. Você falhou porque você não tinha a fé necessária. Eu falho em uma área que eu posso ver por algo que eu não posso ver. Sabe, todo mundo diz: eu acredito. Todo mundo diz que eu tenho fé. Mas a palavra de Deus fala que muitas vezes podem sair da sua boca coisas que ainda não entraram no seu coração. Então Jesus, ele começa a ensinar, e para isso ele usa uma ilustração para ensinar aquele momento lá. E ele fala então: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, olha só, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se você já pegou um grão de mostarda na sua mão. O grão de mostarda, ele é tão pequeno que se você tiver com os dedos fechados, o grão de mostarda ainda assim pode passar pelos buracos que ficam no seu dedo, sabe? Então ele está falando assim, que a fé é algo tão potente que se você usar a fé demais, você pode acabar explodindo o planeta inteiro. Ele fala assim, se você precisa mover, porque Jesus tinha acabado de descer aquela montanha estava bem em frente a eles estavam olhando para a montanha, e Jesus fala assim: você quer mover essa montanha, que eles passaram horas escalando para subir, horas para descer aquela montanha, e Jesus estava em frente à montanha. Ele fala assim: vocês querem mover essa montanha? O que você precisa é um grão de mostarda, fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus está falando assim: você não precisa de um copo de fé. Se tiver um copo de fé, você vai deixar uma cratera na terra. É concentrado, fé é poderoso, fé é concentrado. Ele fala assim: você quer mover só essa montanha aqui? É só essa montanha que você quer mover? O que você precisa é fé do tamanho desse grão de mostarda. Sabe, o que me pega é o contraste entre a simplicidade e a pequenez da mostarda, que é uma das menores sementes possíveis, com o tamanho da montanha. E quantos de nós nos deparamos ao longo da vida com uma montanha na nossa frente? Talvez você está com uma montanha há anos na sua frente. Talvez você está com uma montanha agora na sua frente. Sabe, quando você tem uma montanha na sua frente, isso aí te impede de enxergar o futuro. Quando você tem uma montanha na sua frente, isso te impede de enxergar o amanhã. Quando você tem uma montanha na sua frente, você começa a achar que não vale a pena ser vivida a sua vida. Quando você tem uma montanha na sua frente, você não consegue enxergar além da montanha. Quando você tem uma montanha na sua frente, isso bloqueia a sua visão. Mas Deus está falando: se você tiver um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Ele está falando para nós aqui, presta atenção agora. Jesus está falando que a promessa, ela não é proporcional. A promessa, ela não é proporcional. Jesus está falando que não tem que ter equivalência. Jesus está falando que não é uma luta igual. Jesus não está falando, você não precisa ter uma montanha de fé para uma montanha de problemas. A promessa, ela não vai ser proporcional, porque Deus, ele não pesa as coisas da forma como você pesa. Ele não vê da maneira como você vê. Ele não faz da maneira como você faz. Ele não vai pelo que você vê. A montanha é o que você vê. E Jesus fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para essa montanha: mova-se, e ela vai sair do lugar. Sabe, tem muitas pessoas aqui que estão estagnadas na vida, porque estão olhando para essa montanha, pararam e travaram a vida por causa da montanha que está na sua frente. E aí você fala assim: eu tenho fé. Meu irmão, eu não estou falando para você ter um copo de fé,
é para você ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E você vai falar para a montanha que está na sua frente: mova-se, e essa montanha vai sair da sua frente. E você vai conseguir enxergar o futuro, você vai conseguir enxergar o amanhã, você vai conseguir enxergar além daquilo que você está vivendo hoje. Sabe, Jesus fala para nós, fala para essa montanha: mova-se, essa montanha vai sair da sua frente. Porque a semente, ela facilmente é subestimada, mas a montanha tem que ser subestimada na verdade. Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui. A montanha, ela não tem potencial de crescimento, a semente tem. A semente, ela é pequena, nem se compara com o tamanho da montanha. Mas você pega uma semente e você planta essa semente vira uma árvore, que vai dar outras sementes que vão encher um campo e depois vão encher outro campo. Ou seja, o que Jesus está ensinando, que a montanha ela está morta, mas a semente ela está viva. A semente tem vida, a semente está viva. Por isso que ele está falando assim: você tem que subestimar a montanha está morta, mas eu tenho vida em abundância para você, para sua casa, para sua família. Um grão de mostarda. E sabe o que acontece? Quando você pega essa semente que é pequena, quando você pega essa semente que parece que é pouquinho, e você adiciona o peso da glória de Deus sobre a semente, essa semente vai começar a frutificar, essa semente vai começar a produzir. Quando você coloca o peso da glória de Deus sobre a sua fé, sabe, quando a glória de Deus cair sobre o seu potencial, isso vai adicionar peso a você, sabe, isso vai fazer você começar a fazer coisas que é desproporcional. Sabe, eu estou falando sobre bênçãos desproporcionais caindo sobre você. Sabe, eu comecei a perceber, sabe, num trecho, quando Deus ele fica bravo com Davi, porque Davi está para entrar em guerra, ele começa a contar ao povo, e aí Deus fala para Davi assim: Davi, você não vai ter vitória por quão grande você é. Sabe, Deus está falando: eu não vou te dar vitória, sabe, baseado na sua conta bancária. Eu não vou te dar vitória baseado no que você pode comprar. Eu não vou te dar vitória por causa dos seus diplomas. Eu não vou te dar vitória por aquilo que você pode contar. Sabe, porque Deus ele fala assim: eu pego algo que parece pouco, eu faço muito com aquilo. E é assim que você sabe que eu sou Deus. Sabe, eu vou um pouquinho mais profundo nesse texto aqui. Às vezes a gente tem uma percepção de que a gente não tem nada. Às vezes a gente tem uma percepção de que a gente é pequeno. Só que isso é a forma como a gente vê a gente mesmo. Sabe, olha só que interessante isso. Eu olho aqui para frente agora e eu consigo ver tudo. Eu vejo você, eu vejo a cadeira, eu vejo a cortina, eu vejo os ar-condicionados, eu vejo as câmeras, eu vejo esse piso. Sabe a única coisa que eu não consigo ver aqui? Eu não consigo me ver. Porque os meus olhos, eles não foram feitos para me ver. Sabe o que eu consigo fazer comigo mesmo só? Eu consigo me imaginar aqui. Então, minha pergunta é: como que você se imagina? Como que você tem se enxergado hoje? Porque talvez a forma como você se enxerga não é a forma como você é, mas é a forma como foi passado para você. Foi a imagem que falaram para você de que você é. Não é quem você é de verdade. Sabe, em Números fala que o povo, ele estava para entrar na terra prometida, e aí eles enviam os espias eles vão até a terra prometida, e quando eles voltam, eles falam assim: eles são gigantes, e nós somos pequenos como gafanhotos perto dele. Sabe, será que quando você enfrenta as situações da vida, ou os desafios, ou os sonhos que Deus tem colocado para você, você tem olhado para essa montanha como algo gigante, você tem se olhado pequeno, e você tem falado assim: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não sou o suficiente, eu não consigo, e você começa a aceitar menos para você, você começa a aceitar menos para sua família, você começa a aceitar menos para sua vida, porque você acha assim: nossa, isso daqui está muito grande para mim, isso aqui está muito difícil, ou eu não sou o suficiente, eu sou pequeno. Por quê? Porque você não se enxerga, você se imagina. Talvez você olhe para todo mundo como gigante, mas você se enxerga como um gafanhoto, e aí a sua vida ela fica estagnada no mesmo lugar. E Deus está falando para você: pega um pouquinho. Quem foi que te desenhou?
Quem foi que falou para você que você não é bom o suficiente? Quem foi que falou para você que você não tem o suficiente dentro de você para cumprir aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Quem falou para você que você não consegue, sabe, ser um bom profissional? Quem falou para você que você não vai conseguir se formar da faculdade? Quem falou para você que você não consegue ser um bom líder? Quem falou para você que você não consegue abrir a sua empresa? Quem falou para você que você não é inteligente? Quem falou para você que você não é bonito? Quem falou para você que você está nu? Quem falou para você isso daí? Porque alguém pintou uma imagem sua, e quando você se imagina, você está acreditando no que aquela pessoa falou, e aí você começa a estagnar todas as áreas da sua vida. Outras vezes, a gente vai estar em desvantagem. Por quê? Deus não é equivalente, Ele não faz proporcional, não é um monte para um monte não. O que Deus está ensinando nesse trecho aqui é que Ele pega um pouquinho, e Ele transforma isso em muito. Ele faz muito com pouquinho. Deus, o nosso Deus, é o Deus do pouquinho. Deus, Ele vai derramar sobre você uma bênção que não tem sentido. Talvez você olha para você e você fala assim: poxa, mas eu sou um recém-convertido, eu só tenho um pouquinho é tudo que Deus precisa. Talvez você olha para você, para sua conta bancária, e você fala: poxa, como que Deus vai fazer isso, com isso aqui que eu tenho? Deus está falando hoje: eu só preciso de um pouquinho, sabe? Talvez você olha para o seu conhecimento da palavra de Deus, e você fala assim: nossa, eu nunca vou conseguir pregar, mas Deus está colocando no meu coração que eu quero pregar um dia. Meu irmão, vai estudar, porque Deus pega esse pouquinho que você tem hoje, Deus vai multiplicar isso daí na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus do pouquinho. Talvez você olhe para a sua idade e você fala assim: nossa, nessa idade que eu estou hoje, Deus está falando para mim que eu vou viver os meus melhores dias. Sim, porque Deus, Ele não é proporcional, a bênção que Ele tem para nós é desproporcional. Mas poxa Deus, eu fiz tanta coisa errada, você está falando para mim que você ainda quer usar minha vida? Sim, porque Deus não faz as coisas de maneira equivalente. Ele pega aquilo que é pouco para a gente, e Ele faz aquilo lá se tornar grande, porque Ele derrama o peso da glória dEle sobre a sua fé. Sabe, a maior plateia que Jesus Ele pregou, já vou pedir para o pessoal do louvor, pode ir subindo. A maior plateia que Jesus pregou foram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E foi a maior multidão que Jesus pregou. Por quê? Que eu sei também que foi uma mensagem longa que Jesus estava pregando naquele momento. Porque fala que o povo estava quase desmaiando de fome. Então a gente tem aqui um grande Deus, com uma grande mensagem e uma grande multidão. E aí os discípulos, eles vêm até esse grande Deus, né, sobre essa grande multidão, com um grande problema. E eles falam assim: nós precisamos enviar essa grande multidão embora, por causa do grande problema, que é a fome desse povo, porque você tem pregado essa grande mensagem, Jesus, né? E aí então, o grande Deus, com uma grande multidão, com uma grande mensagem, tem um grande problema, e Jesus diz para eles: o que vocês têm aí? Eles não precisam ir embora, o que vocês têm aí? E aí eles viram para Jesus, né, com o grande Deus, com a grande multidão, com o grande problema, com a grande mensagem, e eles falam para esse grande Deus: tudo que nós temos é um pouquinho. Temos um pequeno menino, com uma pequena cesta, com um pequeno lanche. Vira para quem está do seu lado e fala assim: eu tenho um pouquinho. Meu irmão, você tem um pouquinho aí, porque o nosso Deus é o Deus do pouquinho. E eu quero profetizar na sua vida, que Deus está para mover algo grande na sua vida, com o pouquinho que tem sobre você aí, sabe? Você não precisa ter medo, você não precisa desistir, sabe? Eu não sei se você chegou aqui hoje desesperado, eu não sei se você chegou aqui hoje desmotivado, e você fala assim: Deus, tudo que eu tenho restando aqui é um pouquinho. Ele está falando aqui: é tudo que eu preciso. Se você está cansado, se você está desanimado, desmotivado, sabe, tudo que você tem na sua sacola é só um pouquinho. Nosso Deus é o Deus do pouquinho. Talvez você fale assim: ah, se Ele tivesse vindo quando eu era mais novo, ah, se Deus tivesse vindo naquele momento. O que você tem é o suficiente, porque o nosso Deus é o Deus do pouquinho. Seu milagre vai vir do pouquinho, sabe, seu destino vai vir do pouquinho. Tudo o que Deus for fazer vai vir sempre do pouquinho. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Queria convidar os pastores já para virem aqui para frente também. Se você tem um pouquinho de coragem, se você tem um pouquinho de fé, se você tem um pouquinho de talento, se você tem um pouquinho de alegria,
É isso que ele precisa. Sabe o que você tem que falar para o diabo? Diabo, quando você me roubou, você devia ter levado tudo, e você deixou um pouquinho, e agora esse pouquinho é tudo que eu preciso para cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Deus, Ele vem usando esse princípio desde o princípio. Desde o princípio Deus vem usando isso. Olha só que interessante. A ciência fala para nós que nos últimos 50 mil anos, se você somar todas as pessoas que viveram na Terra, a ciência fala que já passaram por aqui 108 bilhões de pessoas. 108 bilhões de pessoas já passaram para a Terra, até mais. E olha só, para redimir 108 bilhões de pessoas, Deus enviou um homem comum, somente um homem pequeno, durante um pequeno período de tempo, e uma pequena cruz, capaz de ser carregada por um pequeno homem, para redimir 108 bilhões de pessoas. Tudo que o nosso Deus precisa de um pouquinho. Se você tem um pouquinho ainda, é o que Ele precisa para fazer algo grande na sua vida. E é isso que nós estamos celebrando aqui nessa manhã. O Deus que pegou esse pequeno homem, num pequeno período de tempo, uma pequena cruz, para redimir eu, você e mais 108 bilhões de pessoas. Isaías 5,3 fala: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados.